Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês o que são os grupos de ouvidores de vozes, né? Eu falei no vídeo anterior que ouvir vozes faz parte da experiência humana, né? E que muitas vezes o sofrimento da pessoa que ouve vozes advém aí da maneira como é significado isso dentro da cultura, dentro do contexto, né? E aí o grupo de ouvidores de vozes ele é uma estratégia, né, que foi criado aí por Marius Holmes na década de 80 para poder lidar com essas vozes, aquelas pessoas que sofrem com a experiência de ouvir vozes, né? Os grupos de ouvidores de vozes, eles são um espaço seguro, aonde as pessoas que ouvem vozes podem se sentir seguras para poder falar sobre a experiência de ouvir vozes, sobre as estratégias que elas usam, construir juntos novas estratégias para poder lidar com as vozes, sem o risco, sem o medo de ser julgada, sem o medo de ser criticada ou de ser vista como alguém doente ou como alguém ruim, né? Esses grupos, eles existem no mundo inteiro. Hoje vários países já adotam essa abordagem que começa na Holanda, né? E que no Brasil hoje nós temos vários grupos já de ouvidores de vozes ativos, né? Eles funcionam, né, de forma aberta, democrática, participativa, né? A ideia deles é que se valorize muito mais a experiência, a vivência individual das pessoas que ouvem vozes do que um saber técnico, do que o papel de um profissional, né, dentro do grupo, né? Pode existir profissional dentro do grupo, ele pode estar ali também sendo ajudando no grupo, sim, mas como facilitador. A ideia é que não exista alguém ali que vai dar uma aula, que vai dizer o que fazer com as vozes, mas que seja um espaço de troca de experiência, que seja um espaço de autoconhecimento e um espaço principalmente de ajuda mútua, aonde o ouvidor de vozes ele pode ver que aquela experiência que ele passa não é única. Como na nossa sociedade as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso com medo de ser julgada, então ela fica sabendo muito pouco de pessoas que têm experiência que nem a dela. E no grupo de ouvidores de vozes é o espaço onde essas pessoas vão poder se encontrar, vão poder se conhecer e perceber que outras pessoas passam também por essa experiência, né? E trocar aí as estratégias que cada um usa para poder lidar com essas experiências, né? Existem grupos em alguns países que são fechados somente para ouvidores de vozes, né, que eles não permitem que outra pessoa que não é ouvidor de vozes participe, mas a maior parte dos grupos são grupos abertos, onde pode participar ouvidores de vozes, pode participar profissional, pode participar principalmente a família, né, para poder entender, para poder conhecer outras experiências similares àquela do seu familiar, né? Os grupos precisam ter uma certa regularidade, né? Não dá para fazer grupos que comece hoje, depois amanhã com outras pessoas, né? Porque essas pessoas precisam criar um vínculo, elas precisam criar uma identidade para poder se sentir seguras nos grupos e poderem então falar sobre a sua experiência, né? A primeira participação das pessoas no grupo é uma participação de apresentação, onde ela vai falar sobre a experiência que ela tem, se ela se sentir à vontade no primeiro momento, né? E ela vai conhecer um pouquinho da experiência das outras pessoas. O Senat tem um curso sobre como trabalhar com pessoas que ouvem vozes, que detalha um pouco mais aí sobre as estratégias utilizadas nos grupos de ouvidores de vozes. Tá legal?